Chibum chua chua, chibum chua chua, bua bua, ha 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 ha, quack 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 quack. Cocoricó, piu 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 piu, mumu miau, glu glu glu, né né roi roi, coró cocó, au 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 au. A macacada faz a festa quando ele passa. Comer é bom, comer é bom, Show, show, show. blá 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 blá, Whack, wham it, blá blá blá, wham it. blá 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 blá. Olá, eu sou Mara Fontoura e hoje nós vamos falar sobre música e onomatopeia. Música todo mundo sabe o que é, onomatopeia também, só que às vezes as pessoas não relacionam a palavra onomatopeia com o que é onomatopeia. Então, ela é a representação ou a imitação de um som pela palavra falada, por um fonema ou pela palavra escrita. Por exemplo, quando a gente quer representar um cachorro numa historinha, ou está contando para a criança, ou quando você vai mostrar um cachorro para a criança, normalmente é representado pela onomatopeia au au. Isso aqui no Brasil. Agora, au au não é necessariamente o que o cachorro faz. A gente representa dessa forma. Se nós formos tentar imitar, por exemplo, o cachorro, vai ser ou, 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 ou. Isso aqui no Brasil. Se for nos Estados Unidos ou em países de língua inglesa, a onomatopeia já vai ser diferente. Vai ser wolf, wolf, também representa o cachorro. Ou seja, a onomatopeia não é exatamente o que o cachorro faz, o que o gato faz, ou o som que a gente está representando. É simplesmente a maneira como a gente ouve e como a gente representa esse som. E tem essa questão da língua. Um cachorro no Brasil late da mesma forma que um cachorro na França, na Rússia, na Espanha, só que a maneira que cada lugar representa o cachorro, as suas onomatopeias, é diferente em cada lugar do mundo. Tem algumas onomatopeias que são parecidas. Por exemplo, aqui no Brasil, atim representa o espirro. Nós espirramos com i, atim. Agora, existem espirros com o, achô, achum, achu. Então, nos Estados Unidos ou países de língua inglesa, o espirro é representado por achu. Já na França, ele é representado por achon. Então, existe uma certa semelhança entre achô, achim, achum, mas tem essas diferenças de cada lugar. Algumas coisas são bem diferentes. Por exemplo, você vê essa palavra, esses fonemas ron, ron. Para nós, dá a impressão que é o ronronar de um gatinho, o gatinho ronronando. Na França, ron, ron representa o ronco, ou a pessoa dormindo, o que para nós seria z. Eu acho particularmente que z lembra muito mais uma abelha zunindo, né, z, do que o sono. Mas geralmente nas histórias ou nas onomatopeias brasileiras, o sono e o ronco é representado por a letra Z. O ronco às vezes até tem ronk, ronk, alguma coisa diferente, mas o sono é letra Z. Algumas coisas são comuns no mundo inteiro, por exemplo, o beijo, que é a palavra smack, é beijo em inglês. Ele é aceito como onomatopeia na França, nos países de língua inglesa, e também no Brasil, isso em mais outros lugares, já virou uma convenção quase mundial a palavra smack representar beijo. Portanto, a onomatopeia é uma tentativa humana de representar um som, é uma convenção. Assim, quando você for trabalhar com crianças e mesmo com adultos, e a pessoa resolver fazer uma onomatopeia diferente daquela convencional, você deve levar em conta que possivelmente essa é a maneira como ela ouve e consegue representar da melhor forma possível o som que ela escuta. De que modo a gente pode usar a onomatopeia dentro do contexto da música? Existem várias maneiras de fazer isso.
Você pode usar no contexto de fazer uma canção, de brincar, de cantar, de fazer uma atividade lúdica, de ensinar música, os parâmetros do som, os elementos da música. Só que como a nossa oficina é curta, nós vamos apresentar apenas algumas ideias. E o mais importante é que o professor, professora, recreacionista, a partir dessas ideias, explore outras, explore novas ideias, que isso sirva de inspiração para novas atividades e novas maneiras de você ensinar e de você promover atividades lúdicas. Quando nós vamos começar a aprender música ou a prática musical, um elemento fundamental é a percepção. Aliás, a percepção nos acompanha durante todo o processo de fazer música, seja do início do músico iniciante até o maestro, que já tem uma vivência grande, o compositor, um instrumentista. Quando você está no nível mais adiantado, é outro tipo de percepção que você vai ter. Você vai perceber os arranjos, a harmonia, as formas musicais, as estruturas. Agora, no início, o mais importante é você vivenciar a música, é você dançar, é você cantar, você descobrir os timbres, perceber diferentes timbres, perceber as alturas sonoras, um som agudo, um som grave, um som mais ou menos, as intensidades, forte, fraco, mais ou menos, as nuances de intensidade, os andamentos mais lento, mais devagar. Existem várias maneiras de você trabalhar tudo isso, mas como hoje o nosso foco são as onomatopeias, é em torno delas que nós vamos nos concentrar. Vamos começar pelo bem básico. A primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar o conceito de onomatopeia, ou seja, saber se todo mundo sabe o que é onomatopeia. Então você vai explicar que é a representação de um som da natureza, de um bicho, de uma máquina, de um instrumento musical, de um objeto qualquer, é a representação deste som através da palavra falada, de fonemas ou da palavra escrita. E começar a trabalhar. Então tem várias formas. Você pode perguntar, como é que um gato faz? Você vai esperar que os alunos digam miau e mostrar que miau é a onomatopeia convencional aqui no Brasil para o miado do gato. Como é que um carro faz? Faz vrum. Então, vrum é a onomatopeia, uma das onomatopeias para um carro acelerando. Vrum, vrum. É normal quando você vê uma criancinha pequena, eles brincando com o seu carrinho, vum, vum, vum. A criança tem isso intuitivamente, desde pequena. Depois que eles já treinaram bem a parte de brincar com sons, gato faz miau, o carro faz vrum, você pede para que eles escrevam os sons que eles trabalharam, que eles fizeram com a voz, que é uma outra maneira de você trabalhar também o cérebro em função das onomatopeias. Você falar é uma coisa, a hora que você vai colocar na palavra escrita é um outro processo mental que é interessante também. E o tempo todo você deve respeitar o aluno que usa assim uma forma diferente até da convencional. De repente o gato, a gente faz miau, mas ele pode pôr um uau, um rau, sei lá, alguma coisa que lembre o som do gato. E você deve aceitar, porque é a forma que ele escuta, a não ser que seja uma coisa assim muito fora do padrão. Você pede o som do gato, que é um som comum, e o aluno faz pof. Daí você tem que descobrir o que está acontecendo. Ou o aluno pode ter algum problema, um déficit auditivo, ou algum déficit, ou um problema na compreensão do que você está pedindo. Pode ser que ele não tenha referência do som que você está solicitando. Então, assim, ou às vezes o aluno está brincando, porque é normal, crianças, sabe, você diz, faça o som do gato, ele faz blá 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 para brincar. Então, assim, se o aluno não tiver problema auditivo, você vai perguntar, eu pedi um som no gato e você fez pof, por quê? Porque o gato quando sobe no sofá, quando pula, ele faz pof, pof, pof. É uma explicação plausível, só que daí houve um probleminha da compreensão. Você está pedindo para fazer a voz do gato, como é que o gato se comunica. Então seria miau e não pof, pof. Ele entendeu que poderia ser o gato pulando. Outra coisa que pode acontecer nessa comunicação é do aluno não ter a referência do som que você está pedindo. Porque um gato, um cachorro, um carro, na nossa cultura, dentro da cidade, a gente conhece esses sons do bicho, do carro. Se pedir um carro de boi,
uma criança do interior vai saber o som. Aqui em centros maiores não vai saber. E assim, às vezes, até sons que não precisam ir muito longe. Você pede o som de um relógio cuco. Os nossos avós, nossos pais, a nossa geração, via o relógio cuco pendurado na parede, o passarinho está indo lá dentro fazendo cuco, cuco. As crianças das novas gerações não tem mais quase cuco em casa. É difícil ter relógio cuco, relógio mecânico pendurado na parede. Então elas não conhecem, e muito menos que cuco já é a representação de um passarinho. Aquele passarinho do relógio já é uma imitação de um passarinho real que faz cuco. Então quando você vai trabalhar um som, seja com crianças menores ou maiores, você tem que ter certeza de que a criança ou a pessoa, seja um adulto, tenha a referência do som que você está trabalhando, ok? Todo mundo sabendo já o que é onomatopeia, tendo treinado um pouquinho, você pode começar com alguns exercícios bem simples. Uma dinâmica que funciona muito com crianças, eles morrem de dar risada e que é muito divertido até com adultos. Se você faz com um adulto, eles se divertem. É tão simples, até bobinho, diria, mas é muito divertido. É você pegar pequenas melodias, então melodias que a turma já conheça, que já está trabalhando, um refrão, uma coisa curtinha, não precisa ser coisa longa, e mudar a letra da música por onomatopeias. Então, por exemplo, eu vou trabalhar um passarinho. Nessa música que eu vou cantar, o passarinho pipiu, poderia ser piu-piu, pipipiu, pipiu. O pato vai ser quá-quá. Nossa araponga vai ser põe-põe. E o nosso peru vai ser glu-glu, ok? Então eu escolhi 4 sons onomatopeicos de animais. E agora nós vamos cantar uma canção. Aqui está a letra da nossa canção. Isso aqui é o parabéns para você, feito com as onomatopeias que eu mostrei. Então ele ficaria assim: pi, pi, piu, pi, pi, piu, quá, 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 põe, 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 glu, 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 glu. Em geral, as crianças e mesmo adultos se divertem muito, porque é uma coisa diferente você cantar com outros sons, ainda mais uma música que já é conhecida. Em seguida, de você fazer a brincadeira com parabéns, ou seja, com a música que for, você divide a turma em grupos de 4 ou 5 alunos, conforme o número de grupos, conforme o tanto de alunos que você tiver na turma, e pede para que cada grupo escolha uma pequena canção, uma quadrinha, um versinho, uma cantiga de roda, uma coisa assim, um refrão de uma música que eles estejam trabalhando na escola, e transformem essa letra por onomatopeias. Esse é um exercício interessante porque além de você trabalhar a melodia, você está trabalhando o ritmo, eles têm que fazer a adaptação da métrica da letra original com onomatopeias. Então é um exercício interessante, não só lúdico, mas ele trabalha algumas funções musicais também. Aí cada grupo apresenta a sua versão para os demais, pode até escrever a letra na lousa ou algum lugar, para que os outros possam acompanhar e cantar junto em seguida. Vamos falar agora um pouquinho sobre timbre. Cada fonte sonora produz um timbre específico. Seja um som da natureza, um raio, trovão, são fontes sonoras. É um objeto, um instrumento musical, a voz humana ou a voz de um animal. Cada fonte sonora tem seu timbre característico, produzido por ela. Isso é o timbre. É por meio do timbre que a gente sabe se é um cachorro que está latindo, se é um piano que está tocando. É aquela característica que você reconhece a voz de uma pessoa, mesmo antes dela se identificar. Ela fala, alô, você, fulano, tudo bem, no telefone? Já sabe o que é pelo timbre da pessoa. Ao trabalharmos com onomatopeias, estamos trabalhando diretamente alguns timbres. Na música tem 2 timbres que são os mais importantes, ao meu ver, que são os das vozes humanas e o dos instrumentos musicais. As vozes humanas não têm quase onomatopeias porque a gente já fala com palavras, nós já nos expressamos através da palavra.
Agora, os instrumentos musicais são uma fonte riquíssima de onomatopeias, que eu posso brincar de várias formas, com o som do piano, com o som da flauta, com os mais diversos sons. Nós vamos assistir agora, a título de exemplo, uma pequena animação. É uma historinha que começa num coretinho de praça e os bonequinhos estão tocando seus instrumentos. Então o baterista tá lá tocando sua bateria, tem um trombone, faz pó, 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 pó. Tem uma flauta, um clarinete que faz quá, 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 tem um banjo representado pelo glom, 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 e assim por diante. Aí eles estão tocando, de repente, os instrumentos desaparecem, os sons desaparecem. Aí eles começam a brincar com a voz. Glum, 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 fó, 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 tum, tch, dom, dom, o baixo. E recomeçam a música exatamente igual o que os instrumentos fizeram, só que eles fazem com a voz. Vamos assistir. Long, long, long. Dom 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 dom. A gravação do áudio dessa animação foi feita em estúdio profissional, com músicos profissionais, instrumentos reais, com vozes, né, de cantores profissionais, mas você pode levar para a sala de aula de uma maneira mais simples, levar essa ideia. Quer ver? Escolhe uma musiquinha, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui o Peixe Vivo, uma cantiga de roda, uma música do mesmo esquema que os alunos já conheçam, alguma coisa assim. Então nós vamos cantar o Peixe Vivo. Vamos escolher 4 instrumentos, 2 instrumentos melódicos e 2 instrumentos de percussão. Então nós vamos ter a onomatopeia da flauta fazendo tu-tu-tu. Poderia ser fu-fu-fu também, né? Aí vamos ter a onomatopeia do piano fazendo plim-plim-plim. Embora o piano seja um instrumento harmônico, mas ele pode também se prestar a ser um instrumento melódico, tocando uma notinha por vez. Então nós temos o tu-tu-tu, nossa flauta, plim-plim-plim, nosso piano. Poderia o piano ser plom-plom-plom, nos sons graves, plim-plim-plim no agudo, mas agora, a título do exercício, nós vamos fazer plim-plim-plim, que foi a onomatopeia que nós escolhemos. Um chocalho que vai fazer e, por último, um bumbo que fará bumbo, bumbo. O próprio nome do bumbo já sugere uma onomatopeia. Então, temos aqui nossos 4 instrumentos, 2 melódicos e 2 de percussão. Então, você vai primeiro treinar. Se os alunos não conhecem da melodia, vai trabalhar com eles a melodia. Então, a flautinha, tu, 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 piano, plim, 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 e assim por diante. O bumbo, 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 bum. E o chocalhinho, treina um pouquinho as percussões, treina as melodias, aí separa a turma em 4 grupos. Um pro piano, um pra flauta, um pro bumbo e um pro shake, pro chocalho. Aí você dá as entradas, começa pelas percussões. Bumbo, bum, vai dando entre o shake.
Aí entram as melodias. Um cuidado que tem que tomar quando usar músicas, que nem o próprio Peixe Vivo que tem Ana Cruz, que o tempo forte não coincide com o início da música. Então eu começo, como pode? Então eu tenho o como, que é no tempo fraco, como pode? Isso pode atrapalhar um pouquinho as crianças, o grupo na hora de entrar. Então para resolver isso, o professor já estão tocando lá as percussões, bumbo, aí o professor dá o sinal com a mão e canta junto. Como pode? Faz. Para entrar cada grupo, normalmente a gente aponta com a mão, né? Você pode apontar com o dedo também, mas aponta para a mão cada grupo. E para você pedir para que os grupos silenciem, você faz esse sinal com a mão. Então, dá o sinal para o primeiro grupo das percussões, depois toca um pouquinho, dá o sinal para os chocalhos. Aí quando for começar o grupo das vozes, você como pode? Você olha para o grupo, dá o sinal e canta junto. Aí quando estão todos já cantando, tocando, né, fazendo as suas onomatopeias, você manda um dos grupos silenciar. Depois você manda outro silenciar. Depois você manda aquele entrar e volta e vai brincando, vai fazendo essa dinâmica como se fosse uma pequena orquestra que entra, outro sai. E as crianças com isso, os alunos, além de estarem aprendendo um pouquinho da música, treinando o ritmo, a melodia, trabalhando a onomatopeia, eles também estão aprendendo a obedecer os comandos de regência. Então, o mesmo exercício se presta a várias funções. Então, além disso, você pode trabalhar também outros parâmetros do som, que são altura, intensidade, andamento. Você pode, por exemplo, no andamento, faz uma vez... trabalhar um pouco no andamento normal da música, aí você vai fazer bem lento. Como pode? Então, plim, 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 plim. Depois trabalha de forma rápida. Plim, 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 tum, tu, 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 tu. E pode variar o andamento no meio da música, assim, isso é mais difícil, porque às vezes o pessoal se bate um pouco para mudanças bruscas de andamento. Mas pode combinar, por exemplo, uma vez canta bem lento, na segunda vez canta no andamento médio e na terceira vez canta mais rápido. E mesma coisa com intensidade, você pode começar bem forte, daí agora vai baixando uma intensidade média, uma intensidade bem fraquinha e assim por diante. Com o mesmo exercício você pode transformar assim em vários outros, em 10 exercícios diferentes. Você pode também trabalhar o ritmo separadamente usando onomatopeias. Um exercício bem simples é o eco rítmico. Por exemplo, nós vamos fazer o eco rítmico usando o onomatopeia da galinha. Nossa galinha vai ser cocoricó. Então você vai explicar para os alunos que você vai ter uma pulsação 1, 2, 1, 2. Você vai fazer 2 compassos com a boca, falando onomatopeia, e eles, sem perder a pulsação, vão repetir o que você falar. Então, aqui vou ser eu, aqui vão ser os alunos. Então, por exemplo, 1, 2, 1, 2. Có, 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 có. Cocoricó, 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 cococó, cocó, cococó, cocó. Depois que já estiverem firmes na dinâmica, você pode fazer com que os alunos inventem seus próprios compassos. Então, cada aluno inventa 2 compassos e você faz o primeiro, talvez para iniciar, né, dá a contagem, e cada aluno vai fazendo na sua vez e os demais vão repetindo. É sempre bom quando você vai começar a trabalhar esse tipo de coisas, começar por por ritmos mais simples, por células mais simples, depois você vai inserindo pausas, ritmos mais complexos à medida que eles forem evoluindo na ideia. Você pode fazer também esse mesmo exercício com outros ritmos, fazer em ritmo ternário, quaternário. Por exemplo, pegar a vaquinha, mu, onomatopeia, mu, e fazer em ritmo ternário. Sempre dar contagem antes.
1, 2, 3, 1, 2, 3, mu, 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 e assim por diante. Hoje nós tocamos a onomatopeia no universo musical, mas você pode usá-las para uma porção de outras coisas, para brincar, para cantar, para contar história, para joguinhos de tabuleiro, como esse aqui, por exemplo. Esse joguinho chama-se Bom Dia, Senhor Bicho. O aluno joga um dadinho. Se ele cair, por exemplo, em cima do porquinho, ele vai, os outros alunos vão dizer Bom dia, Senhor Bicho. E o aluno que caiu no porquinho vai imitar um porquinho ou falar a onomatopeia do porco, que é oink, oink, ou oink, 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 vai imitar um porquinho. Você pode também usar no contexto de histórias, por exemplo, combina com os alunos um sinal. Quando você levantar a mão, eles fazem a onomatopeia. Quando você baixar a mão e segurar, ficam quietos. Então, falar, silenciar. Hoje acordei com o cachorro latindo bem alto. Faz o sinal. Oh, 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 oh. Eles vão fazer a onomatopeia, segura. Corri para ver, tinha alguém batendo na porta. Faz a onomatopeia. Toque, toque, toque. Pam, 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 como, né? Fecha. Minha mãe veio abrir, era meu tio que segurava um pintinho que piava bem baixinho e agudo. Eles vão fazer o som do pintinho. Piu, 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 bem baixinho e agudo. Assim como nesse exercício, em outros, você pode colocar misturas, fazer 2 ou 3 parâmetros para a criança desenvolver altura junto com intensidade, andamento junto com altura. Então, assim, o cachorro pode latir bem alto e rápido. Uou, 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 uou. O gato pode miar baixinho e com som bem agudinho. Então, miau, miau. Pode ser com som agudo e bem devagar. Miau. E assim por diante, fazer combinações das mais diversas. Hoje nós encerramos por aqui. Em breve eu trago mais atividades e exercícios musicais. Se você quiser acessar as animações que foram usadas nessa oficina e outras animações com onomatopeia, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Cocoricó, piu, 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 mumu, miau, glu, 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 né, né, rói, rói, coró, cocó, au, 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 au.